Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 121 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe uma questão do Enem de 2019, do ano passado, que trata de interpretação de gráfico e equações. Para resolver essa questão, a gente precisa saber como interpretar um gráfico desse tipo aqui, e saber montar uma equação a partir de problemas, coisa que a gente já fez aqui em aulas anteriores. Então, vamos para a resolução dessa questão. Um comerciante que vende somente pastel, refrigerante em lata e caldo de cana em copos fez um levantamento das vendas realizadas durante a semana. O resultado desse levantamento está apresentado no gráfico. Então, vamos interpretar primeiro esse gráfico aqui, um gráfico das vendas na última semana, é o título do gráfico. E ele tem as seguintes coordenadas aqui, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. São os vértices de um heptágono. E as linhas aqui correspondem a diferentes produtos que o comerciante vendeu. Então, a linha contínua escura é o pastel, a linha contínua clara é o refrigerante e a linha pontilhada é o caldo de cana. E aí você tem o quanto que ele vendeu de cada um desses produtos em cada dia da semana. Por exemplo, no domingo ele vendeu 10 pastéis. Na segunda, ele vendeu 2 pastéis. Na terça, ele vendeu 4. E assim por diante. Ele estima que venderá em cada dia da próxima semana uma quantidade de refrigerante em lata igual à soma das quantidades de refrigerante em lata e caldo de cana em copos vendidas no respectivo dia da última semana. Então, essa primeira frase está me falando o seguinte, que na próxima semana, a quantidade de refrigerante da nova semana vai ser igual à soma das quantidades de refrigerante da semana passada e de caldo de cana, vendida naquele respectivo dia. Então, isso é o que a primeira frase me diz. Essa parte do enunciado aqui, ela é um pouco confusa, porque cada frase te dá uma informação diferente e a gente tem que transformar isso em equações, em coisas quantitativas, matematicamente. A segunda frase me diz que, quanto aos pastéis, estima vender a cada dia da próxima semana uma quantidade igual à quantidade de refrigerantes em lata que prevê vender em tal dia. Então, o pastéis da próxima semana é igual à quantidade de refrigerante em lata da próxima semana, na estimativa. E para o número de caldo de cana em copos, estima que as vendas diárias serão iguais às da última semana. Cana da próxima semana é igual à cana da semana passada. O comando da questão é, segundo essas estimativas, a quantidade a mais de pastéis que esse comerciante deve vender na próxima semana é... Então, ele quer saber quanto a mais ele está vendendo na próxima semana em relação a essa semana, a última semana. Para isso, a gente tem, no gráfico aqui, tem como descobrir qual foi o total de vendas na última semana. Para a gente descobrir o quanto que ele vendeu a mais, a gente tem que descobrir o quanto que ele vai vender na próxima semana. Então, para se encontrar essa diferença, é essencial que a gente descubra o quanto de pastel ele vai vender na próxima semana. E esse quanto aqui, que é a quantidade de pastel na próxima semana, é igual à quantidade de refrigerante na próxima semana, que por sua vez é dado por refrigerante da próxima semana é igual a refrigerante da semana passada mais caldo de cana da semana passada. Então, a estimativa é que, vamos começar no domingo aqui. No domingo da semana passada, ele vendeu, aqui é a linha do refrigerante, então ele vendeu 7 refrigerantes e a quantidade de caldo de cana, que é a linha tracejada, é 4. Então, 7 mais 4 é 11. Então, na próxima semana, no domingo da próxima semana, a estimativa é que seja de 7 mais 4, que é 11. Na segunda, a gente tem, da semana passada, refrigerante igual a 4, caldo de cana igual a 3.
pelo gráfico aí, se está entre o 2 e o 4 no meio certinho, é 3. 4 mais 3 é 7. Então, na segunda, ele estima vender 7 refrigerantes. E fazer isso para todo mundo, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, na terça, a gente tem refrigerante igual a 4 e caldo de cana igual a 1. 4 mais 1 é 5. Na quarta, refrigerante igual a 5 e caldo de cana igual a 2. 5 mais 2 é 7. Na quinta, a gente tem refrigerante igual a 8, que ele está em cima do tracejado do 8, e o caldo de cana está em cima desse tracejado, que é o tracejado do 4. Então, 4. 8 mais 4 é 12. Na sexta, a quantidade de refrigerantes também é 8 e a quantidade de caldo de cana, que é o tracejado, passa a ser 7. 8 mais 7 é 15. E no sábado, para terminar, a quantidade de refrigerantes, que é o claro, é 8 e a quantidade de caldo de cana é 7 também. Então, 8 mais 7 é 15. Essas aqui são as quantidades que ele estima vender na próxima semana de refrigerante. Só que, como a quantidade de refrigerante é igual à de pastéis, ele estima vender a de pastéis igual a de refrigerante, essa aqui é a quantidade de pastéis também, da próxima semana. Para a gente saber o aumento, a gente tem que encontrar quanto de pastel ele vendeu na semana passada. Na semana passada, é só a gente observar o gráfico. Então, nos pastéis, a gente tem, no domingo, a gente tem 10. Na segunda, a gente tem aqui na linha do 2. Na terça, a linha escura, contínua escura, está no 4. Na quarta, a linha contínua escura continua no 4. Na quinta, ela vem aqui para o 7. Na sexta, linha escura está no 8. E no sábado, a linha escura está no 10. Então, essa é a quantidade que ele vendeu na semana passada. Para a gente encontrar o quanto que ele vendeu, pretende vender, né, planeja vender a mais na próxima, é só fazer a diferença disso tudo aqui, que é o da próxima, por isso tudo aqui, que é o da semana passada. Uma das formas da gente fazer isso é já fazer a diferença nos dias aqui e depois somar o que sobrar. Então, por exemplo, no domingo, de 11 para 10, a diferença é 7 para 2, 5. 5 para 4, 1. 7 para 4, 3. 12 para 7 dá 5. 15 para 8 dá 7. E 15 para 10 dá 5. Essas são as diferenças e a gente tem que somar isso aqui agora. 7 mais 3 é 10. 5 com mais 5 é 10 também. Aqui eu já tenho 10 mais 10, 20. E aqui eu tenho 7. Então, 27 é a diferença da quantidade de pastéis que estima vender na próxima semana em relação às vendas da última semana, que é o que a gente está procurando, né? Essa é a quantidade a mais de pastéis. Então, essa diferença é 27, que corresponde à letra B. Então, pessoal, essa questão, apesar de apresentar um gráfico um pouco diferentão aí, né, de uma forma que não é muito comum de se aparecer, é uma questão relativamente fácil, em que a gente tem que saber interpretar um gráfico e interpretar esse parágrafo do enunciado aqui, que é um pouco confuso, mas se você colocar, às vezes, em variáveis, transformar isso em equações matemáticas, às vezes fica um pouco mais fácil. Tranquilo? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais e até lá. Tchau, tchau!